falar um pouco aqui de memória. Memória, gente, eles têm, cumprem o mesmo papel que papel. Tá bom? É lugar para você anotar coisas. Computadores trabalham com diversos tipos de memória, certo? Que são organizadas segundo uma distribuição hierárquica. Você tem registradores, certo? São memórias pequenas, muito pequenas mesmo, tá certo? E muito rápidas. Elas são parte do processador, ficam dentro do mesmo chip do processador. Nos registradores, você tem circuitos que se ligam a outros circuitos que fazem contas, por exemplo. Certas unidades aritméticas. Então, para você obter a soma de dois números, você coloca em dois registradores que estão ligados a um somador e você pega a saída do somador para obter essa soma. Memória principal, que é também chamada de RAM, elas já são bem maiores, certo? Esse computador aqui tem 4 GB de memória. Tá? São circuitos que são externos ao processador, tá bom? São também muito rápidos. O processador ele executa instruções. Então, uma instrução faz o seguinte: pega uma coisa que está na posição de memória, traz para o registrador aqui, pega outra coisa que está na posição de memória, traz para outro registrador, faz a soma, coloca o resultado em outra posição de memória. Tá bom? Não existem circuitos aritméticos ligados a posições da memória principal. Você tem também memórias secundárias, certo? Que são discos principalmente. Ah, não, estou falando coisa errada aqui. Se eu desligar esse computador aqui, tudo que está na memória principal dele some. Tá? Desaparece, ele esquece tudo que está aqui, porque o tipo de gravação que tem nas memórias principais atuais, ela exige alimentação elétrica, ele consome energia. Então desligou, some. Então você diz que esse tipo de memória que ele é volátil. Não é uma necessidade que a memória principal seja volátil, não, é até de certa maneira um inconveniente, mas um inconveniente menor. Quando você quer coisas que durem mais tempo, você vai usar memórias secundárias, que são tipicamente discos magnéticos. Disco magnético você já não endereça diretamente. Normalmente você usa o sistema operacional, você se refere a essas informações por meio de arquivos, diretórios, como vocês estão acostumados aí. É o sistema operacional que oferece essa abstração que torna bem mais fácil o uso dela aqui. E uma memória secundária, necessariamente, ela é não volátil. Ou seja, você grava uma coisa num disco, um arquivo Word, você está trabalhando com ele, certo? Você grava para poder ligar o computador amanhã e continuar o seu trabalho. Bom, ou seja, ele tem que durar, então não pode ser volátil. Você tem memórias terciárias, que em geral são... O formato delas assim, é uma estante assim, com um monte de fitas magnéticas. Sabe? Você tem um robô que escolhe uma fita, monta na unidade de fita, ou pega a fita da unidade de fita e coloca no lugar certo da estante. Bom, e que é para grandes volumes de dados, para bancos, companhias aéreas, governos, certo? São volumes muito grandes. Você tem ainda memórias que são terciárias também, mas que exigem intervenção humana, certo? Você pega a fita para mim que está na estante tal, volume tal, daí a pessoa sai andando, vai lá e pega, é mais lento. Bom, mas que é muito usado para recuperação de desastre. Bom, aqui na UFMG você tem, em geral, os dados. Você tem 2 grandes centros aqui na UFMG, o LCC, que está aqui atrás, no prédio do ISEX, e o SECOM, que fica lá no prédio da reitoria. Os dados vitais de cada uma dessas ficam armazenados cruzados em armazenamento fora de linha. Você pega uma fita daqui, traz para cá, e o contrário. A chance de ter um incêndio nos 2 lugares é mínima. Então são coisas para isso que serve isso daqui. Então, são umas fotografias, tá bom? Isso aqui é uma memória RAM, 1 GB de memória, montado em PC, tá bom? Isso aqui, um negocinho desse tamanho assim, tá bom? Mas para vocês verem como que eram as coisas, tá certo? Esse CDC 6600 foi o primeiro computador que mereceu esse nome, supercomputador, que o pessoal cunhou esse nome aqui para designá-lo. Ele era muito poderoso na época, mas usava... Quando eu comecei a mexer com computadores, as memórias eram assim, de ferrite, núcleos de ferrite. Então, são bem pequenininhos. Tá? Isso aqui está quase em tamanho real. Aqui, certo? Essa placa aqui tem 10 por 10 centímetros. Tá? Então, são as coisas pequenininhas. Você vê que aqui é um negócio de ferrite, certo? Que é magnetizável. Ele polariza ou numa direção ou na outra direção. Então, para polarizar, sempre tem que mandar corrente pelos 2 fios que passam por um núcleo. Tá bom? Se tiver corrente em um só deles, ele não consegue alterar a polarização que está lá. E para ler o que está escrito aqui, você também manda uma corrente menor, e essa corrente menor vai sofrer uma alteração se tiver polarizado como 1 ou como 0. Bom, e essas aqui são as memórias principais. Você desligava o computador, continuava funcionando.
Aqui está um disco rígido, tá bom, gente? Isso aqui é uma coisa que fica girando, tá? Ele é recoberto de material magnetizável. Aqui já fotografado para dar essa impressão de que se move. Tá? Você tem uma cabeça de leitura e escrita que é móvel. Na hora de você escrever alguma coisa, o sistema operacional, quando diz para você, ele move aquilo ali até a posição onde você deseja escrever, espera passar embaixo da cabeça exatamente, a posição atingir exatamente aquele ponto ali e escreve ali, para ler a mesma coisa. Aqui está uma fita moderna, parece que é uma fita cassete. E aqui, só para... Isso aqui nem de longe é objeto do nosso curso aqui não, mas para a gente ter, para falar aquilo que eu falei com vocês. Assim como eu escreveria 1 naquele quadro ali, aqui a gente está escrevendo uns e zeros no meio magnético. É uma das formas de se escrever. Bom, a primeira coisa que você faz é dividir o seu meio magnético todo em quadradinhos assim, pequenininhos, tá bom? Depois, nessa codificação aqui, você faz o seguinte, uma reversão seguida de outra reversão é a escrita do valor 1. Uma não reversão seguida de uma reversão é a escrita do valor 0. Tá bom? Então, só para dizer, gente, isso aqui é muito pequenininho, tá bom? Gente, cabe aqui no disco interno que está aqui, que deve ser desse tamanho, cabem 300 gigabytes. Tá? Então cabe um monte de coisa. Está tudo muito pequenininho, mas estamos escrevendo da mesma forma como se escreve no quadro negro, como se escreve em papel. É só uma marca que depois você consegue ler.